está provando para você ver. Está provando para você ver. E não para ele ver. Quando termina a prova, você olha para trás e você fala, poxa, eu sou crente mesmo, eu passei por tudo isso. E olha, Deus é fiel, Deus passou comigo, eu só passei porque Ele passou comigo. Então a prova é para você ver, e não para Ele ver. Não coloque Deus precisando de ver nada, não, porque você destrói o conceito de onisciência de Deus. Torna-se uma heresia. Depõe. Pessoal, na simplicidade, fala no público, Deus está me provando para saber se eu posso ser isso, para saber se eu posso fazer aquilo. Deus lá de cima fala, meu Deus salve meu Deus. Deus lá de cima fala, alguém precisa ensinar para ele que eu sou onipresente, onisciente, eu sei de tudo. Deus continua a ser suficiente e a merecer e desejar o nosso amor e louvor em todas as circunstâncias da vida. Pois bem, isso posto, o livro de Jó é adequadamente dividido em 3 partes. A tragédia de Jó, capítulo 1 e 2, fala da tragédia. O trauma de Jó, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 42, verso 6. E o triunfo de Jó, capítulo 42, versículo 7, até o 17. Quais os versículos-chave de Jó? Jó, capítulo 1, versículo 1. Aí eu leio o que eu tenho aqui, tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 21. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor, o Deus, deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 38, versículo 1 e 2. Depois disso, disse o Senhor no meio de um redemoinho. Depois disto, o Senhor no meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que obscurece os desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é você? Fica calmo aí. 42, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Resumo de Jó. O livro de Jó inicia numa cena no céu, onde Satanás aparece diante de Deus para acusar Jó. Ele insiste que Jó apenas serve a Deus porque o Senhor o protege. Tem gente, e às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Jesus aguentou tudo isso, tudo aquilo porque ele era Deus. Está fazendo a mesma coisa que Satanás fez. Ele só serve o Senhor porque o Senhor o protege. Vemos nesta passagem certos elementos que não são facilmente explicáveis. Lá vem mais coisa difícil no livro de Jó. Se essa reunião se fez no céu, em que parte do céu ela ocorreu? Há pelo menos 3 localidades, de acordo com 2 Coríntios capítulo 12, verso 6, verso 2, em que Paulo menciona ter sido arrebatado ao terceiro céu para completar as glórias, para contemplar as glórias celestiais. É de se presumir que a cena não tenha ocorrido no mais elevado e no mais santo lugar,
visto que nada abominável nem profano pode entrar naquela cidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 27. Então o céu de Deus não foi. No terceiro céu não foi. Satanás pede então permissão. Se não foi no terceiro, o mais provável é que seja no segundo. Nas famosas regiões celestiais, onde se encontram as potestades do mal. Satanás pede então permissão de Deus para testar a fé e lealdade de Jó. Deus concede a sua permissão, mas apenas dentro de certos limites. Ou seja, não pode matá-lo. Por que o justo sofre? Esta é a pergunta feita depois que Jó perde sua família, sua riqueza e sua saúde. Por que o justo sofre? Os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, aparecem para confortá-lo e discutir a sua enorme tragédia. Eu acho que eles vieram mais para discutir a tragédia do que para confortar, mas tudo bem. Eles insistem que seu sofrimento é em castigo pelo pecado em sua vida. O senhor já está cheio de problema e ainda vem acusar de pecado. Jó, no entanto, continua a ser dedicado a Deus por tudo isso e afirma que sua vida não tem sido uma vida de pecado. Ele se defende. Um quarto homem, Eliú, diz a Jó que ele precisa se humilhar e submeter-se ao uso de dificuldades por parte de Deus para purificar a sua vida. Ele diz, esse sofrimento todo aí é Deus se purificando. Eliú diz isso. Finalmente Jó questiona o próprio Deus. Ele resolve questionar o próprio Deus e aprende lições valiosas sobre a sua soberania e a sua necessidade de confiar totalmente no Senhor. Fica esses quatro homens aí, cada um fala uma coisa, não chega a lugar nenhum, deixa eu falar com Deus. E ele vai e questiona, ele pergunta ao próprio Deus. Deus então restabelece a saúde, a felicidade e a prosperidade para muito além do estado anterior. Muito além do estado anterior. O que o livro de Jó prenuncia? O que ele mostra? Para onde ele aponta? À medida que Jó pondera, à medida que Jó pensa sobre a causa de sua miséria, três perguntas vieram à sua mente. Gente, presta muita atenção nisso. Três perguntas vieram à mente de Jó, todas as quais são respondidas apenas em nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Ele faz três perguntas e as três só encontram resposta em Cristo. Essas questões ocorrem no capítulo 14. Primeiro, no versículo 4, Jó pergunta, olha a primeira pergunta: quem da imundície poderá tirar coisa pura? E ele mesmo responde: ninguém. A pergunta de Jó vem de um coração que reconhece que não pode agradar a Deus ou se justificar diante dele. Deus é santo e não nós. E nós não. O que é que Jó pensa? Ele fala assim: eu não tenho que reclamar de nada. Eu sou fruto do pecado. O homem pecou. Eu sou
quem da imundície pode tirar a pureza? Portanto, existe um grande abismo entre Deus e o homem, que foi causado pelo pecado. Há um abismo enorme entre nós e Deus. Mas a resposta à pergunta angustiada de Jó é encontrada em Jesus Cristo. Ele pagou pela penalidade dos nossos pecados e trocou por sua justiça. A penalidade dos nossos pecados ele trocou pela justiça dele, tornando-nos assim aceitáveis aos olhos de Deus. Deus só nos aceita por causa do sacrifício de Cristo. Vamos lá? Hebreus capítulo 10, versículo 14. Vamos fazer campanha de gincana de rapidez bíblica. Quem achar primeiro lê. Hebreus 10, 14. Vamos lá, minha gente. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, quem que pode tirar da imundície da pureza? Deus. Colossenses 1, 21 até o 23. Colossenses 1, 21 até o 23. a vós também, que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante eles vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, na qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Até o 23. Amém. Amém? 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então quer dizer que só quem pode tornar o impuro puro é Jesus Cristo. Né? E por que quando você fica nervoso, você fala assim, ó, não mexe muito comigo não, que eu sou crente, mas eu não sou santo. Meu Deus. Anula o sacrifício de Cristo. Ele morreu para que nós fôssemos santos. Eu sou santo, sim. Eu sou São João Carlos, da Fonseca. Porque se eu não assumir essa postura, eu anulo o sacrifício de Cristo. Que ele morreu para colocar a santidade dele na nossa conta. A segunda pergunta de Jó. O homem morre. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Que é o capítulo 14, verso 10. É uma outra pergunta sobre a eternidade, vida e morte, que é respondida apenas em Cristo. Ele faz uma afirmação e uma pergunta. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? O homem morreu e agora? Onde ele está? Com
a expira no homem onde está, é vida eterna no céu. Sem Cristo, a resposta é uma eternidade nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. E um engraçadinho colocou no jornal da Faculdade de Betel que nenhum endemoniado vai para o inferno. Não, que nenhum banqueiro vai para o inferno. Ele colocou. A gente tinha um jornalzinho, as pessoas escreviam lá, mandavam histórias. E ele mandou a seguinte história: nenhum banguelo vai para o céu. Do céu? Não, nenhum banguelo vai para o inferno. Sabe por quê? Porque lá haverá pranto e ranger de dentes. Mas quando os condenados ressuscitarem, vai ressuscitar com dentes. Fazer implante na hora. Esqueci de avisar a história. Esqueci de avisar. A terceira pergunta de Jó, encontrada no versículo 14. E se um homem morre, viverá outra vez? Mais uma vez, a resposta é encontrada em Cristo. Nós realmente viveremos de novo, estando nele. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso aqui, gente. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu li até o 55. Alguém leu o 56 aí? 1 Coríntios capítulo 15, eu li do 54 ao 55, leu o 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte É o pecado. Sabe qual que é a figura aí? A figura aí é o seguinte: é um boi e ele está sendo cutucado pela morte. Porque ele está no corredor, estão cutucando ele, quando chegar lá na frente vai cair um raio na cabeça dele, ele vai morrer para poder ser cortada a carne e vendida. Assim acontece conosco. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Se foi retirado o nosso pecado, o que é que pode nos empurrar para a morte agora? Onde está a morte e a tua vitória? Você não tem vitória sobre nós, não. Você não vai nos vencer. A teologia do livro de Jó. O que o livro de Jó apresenta acerca de Deus. Dois problemas principais para uma elaboração da teologia de Jó são o papel e a natureza do adversário, do Satanás, do adversário de Deus no prólogo e o uso de elementos mitológicos no livro. Então, o que torna difícil elaborar uma teologia, mostrar um pensamento acerca de Deus no livro de Jó, são o papel e a natureza do adversário. Qual o papel do diabo? Qual a natureza do diabo? Por que ele pode ir até a presença de Deus? E no prólogo do livro, na entrada, e o uso de elementos mitológicos no livro. No primeiro problema, os intérpretes são tentados a fazer
uma de duas coisas. Então, qual é o primeiro problema? O primeiro problema é sobre o papel e a natureza do adversário. Então, vamos lá. Os estudiosos, aí, os intérpretes, são tentados a fazer uma dessas duas coisas. Descartar todo o prólogo como uma produção posterior, incompatível com estágios preliminares da revelação de Deus, aos quais pertencem a história de Jó. Não! Isso aí foi escrito depois para completar o livro, porque no tempo de Jó eles não entendiam tudo isso, esse negócio de Satanás e da presença de Deus, isso foi acrescentado depois. Então já parte daquela questão de considerar o livro uma história criada. Foi acrescentado depois. É o pensamento de alguns. O outro pensamento é sobrepor conceitos neotestamentários à narrativa. Colocar conceitos neotestamentários. Nos capítulos 1 e 2 de Jó, Satanás é apresentado igual no Novo Testamento, como arqui-inimigo de Deus. No entanto, procura solapar a autoridade e a integridade moral de Yahvé. Ele quer bater, ele quer contradizer a autoridade e a integridade moral de Deus. Porque ele acusa Deus de negociar. Você dá tudo para ele em troca da adoração. Ele só te adora porque você dá tudo. Ou seja, você não é tão bonzinho assim não, você compra as pessoas. Ele está presente entre os filhos de Deus, no capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, mas é sutilmente distinto deles. Tem poder para gerar calamidade, está descrevendo Lúcifer, mas sua autoridade está declaradamente delimitada por Deus. Vai lá e toca em tudo, menos na alma dele, chega aí, você não pode matar. O que elimina a possibilidade de uma teologia dualista. Uma teologia dualista é uma teologia que fala do equilíbrio do bem e do mal. Não há equilíbrio do bem e do mal. No final, o bem vai vencer. Então, está extinta a possibilidade de uma teologia dualista. Porque, gente, existe teologia dualista, tá? E existe teologia dualista no nosso meio. Satanás tem poder? Sim, tem poder. Mas o poder dele não é igual e nem superior ao de Deus. E tem crente que fala de Satanás e até prega Satanás como se ele tivesse um poder igual ao de Deus. Aí isso vira dualismo. Isso vira dualismo. O poder ele não é igual ao de Deus. Ele tem poder, porque a Bíblia diz que nós somos retirados do poder das trevas para o poder da luz. Então, se a Bíblia diz que tem poder, tem. Mas não tem todo o poder. Não tem todo o poder. E nem passa tão perto como algumas pessoas pregam. Algo que os defensores de uma data recente geralmente presumem haver no livro. Os defensores de uma data recente dizem que há uma teologia dualista no livro. Pode-se dizer com segurança que ao incluir Satanás em seu enredo, incluir Satanás na história, o autor tensionou indicar que o relacionamento entre Deus e o homem não é nem exclusivo e nem fechado. Não é exclusivo e nem fechado. Um adversário poderoso se esforça por desafiar a autoridade, a autenticidade tanto da benevolência de Deus quanto da grata adoração humana. Ou seja, o nosso relacionamento ele só é fechado quando nós fechamos as portas. Nós dizemos, Satanás, para você aqui não tem jeito. Aí nosso relacionamento é fechado. Mas ele não é fechado por si só, porque Satanás pode tentar entrar.
Uma professora, Marisa, olha aqui, o que a professora fez? Ela pegou uma folha e disse para os meninos: desse lado aqui você escreve tudo que você sabe sobre Jesus. E do lado de cá você escreve tudo que você sabe sobre o diabo. E aí Joãozinho começou: Jesus é bom, Jesus salvou meu pai, Jesus salvou minha mãe, Jesus batizou meu tio com o Espírito Santo, Jesus fez Jesus, 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 Jesus. E aí virou a página: Jesus, 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 Jesus. Quando foi no finalzinho da página, ele escreveu: desculpe, professora, aqui não tem lugar para o diabo. Mas não tem porque ele não deu. Mas era duas páginas, uma para escrever sobre Deus, outra para escrever sobre o diabo, mas ele não deu lugar. Um adversário poderoso se esforça para desafiar a capacidade tanto da benevolência de Deus, a capacidade de Deus de ser bom, quanto da grata adoração humana. O homem adorar a Deus de graça, complicando não apenas a vida do homem, mas sua compreensão dela. O segundo problema não é tão sério quanto os aspectos de uma evolução religiosa em Israel. Querem fazer parecer a menção e o uso de elementos mitológicos no desenvolvimento de um livro não implica a crença na realidade de tal sistema religioso. O fato de aparecer aqueles animais lá, parecendo um dragão, na verdade não quer dizer que eles criam em um dragão. E nem é um dragão também, ali é o Leviatã. É comum para o homem moderno usar a palavra nêmesis, por exemplo, para indicar uma punição incessante, sem que isso indique menor traço de crença em uma deusa grega da vingança, sempre prestes a cortar o fio da vida de alguém. Então, essa palavra aqui, ela é usada até no direito, no nome de uma deusa, a Nemesis. E ela aparece como a deusa da justiça. Aparece com uma balança na mão e uma espada na outra, pronta para ceifar a vida de alguém. O fato do homem moderno usar isso quer dizer que realmente ele crê, ou ele usa só como uma figura de comparação? Quer dizer que realmente todo homem que usa essa palavra como exemplo de uma punição incessante, de uma sentença forte dada por um determinado juiz. O fato de ele usar isso quer dizer que todos os que usam acreditam que existe uma deusa, uma mulher, com uma balança na mão? Não, né? Pois é. Está escrito assim, ó: Deus tem a força de um minotauro. Algumas versões mudaram e colocaram: Deus tem a força de um touro. Mas ficou ruimzinho, porque o texto ali é: Deus tem a força de um minotauro mesmo. Mas minotauro existe? Não, não existe. Então por que está na Bíblia Deus tem a força de um minotauro? Porque o povo da região tinha tendência de acreditar na existência do minotauro. Então, por uma questão didática, o texto usa a palavra minotauro, porque é algo de mais sorte que eles conheciam, para falar da força de Deus. As criaturas aparentemente mitológicas mencionadas em Jó, Belmonte, Biemonte e Leviatã são mais bem entendidas no contexto dos discursos divinos como animais gigantescos já
já extintos. Eu acredito, e muitos outros acreditam, que o Belmonte seja uma espécie de dinossauro que tenha sobrevivido ao dilúvio. Porque existe ainda hoje animais parecidos com um dinossauro. Você já viu na televisão o dragão de Komodo? Parece um dinossauro. Você já viu um rinoceronte? Parece um dinossauro? Parece um animal pré-histórico ou não? Um hipopótamo parece um animal pré-histórico ou não? Se hoje tem animais que parecem, por que naquela época o Belmonte não poderia ser uma espécie de dinossauro? E o Leviatã, um tipo de crocodilo ou de jacaré, pré-histórico. Ainda hoje existem enormes. Por que não podem existir uns com aquela característica? Aquelas características. Cujo tamanho e a velocidade incomuns os fazia úteis como material mitológico para religiões pagãs do Oriente Médio. As religiões pagãs é que usavam como animais mitológicos, mas na verdade eles existiram. O que não existiu foi o dragão soltando fogo pelo nariz, mas o Belmonte, o Leviatã existiu. E o jeito que o texto é construído, como nós falamos na semana passada, o texto fala de um hálito quente saindo pelas narinas dele. A pessoa que quer imaginar que não era hálito, era chama mesmo, é só imaginar e criar o dragão que foi criado na Idade Média. Não é verdade? E como tal, utilizado por autores mais recentes nos Salmos e nos Profetas. Outra dificuldade teológica do livro é o significado de Jó, capítulo 19, versículos 25 ao 27. Alguém pode ler para nós Jó, capítulo 19, versículos 25 ao 27? De preferência numa arte ou ágata, Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada. Jó, capítulo 25, capítulo 19, versículos 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus.